aí, pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder, que recebe agora o prefeito de Jundiaí, o tucano Luiz Fernando Machado. Prefeito, muito bom dia para o senhor. Muito bom dia, Zezé, muito bom dia a Rose. Queria agradecê-los pela oportunidade e cumprimentá-los pelo programa. Muito obrigado por me convidar a estar aqui. Obrigada ao senhor, prefeito. Bom, prefeito, a gente vai falar de um monte de assuntos, mas um deles que tem me preocupado demais ultimamente, até mais do que a própria Covid, olha só, é a questão da crise hídrica. Como que o senhor está vendo essa estiagem aí que afetou os nossos reservatórios? Como é que está Jundiaí? Como que Jundiaí vai se virar? Eu acho que não se tem falado tanto, mas a coisa é séria, não é brincadeira, não. Zezé, eu compartilho absolutamente da sua fala. A crise hídrica, ela é muito séria. Aquilo que nós estamos vivendo neste instante do país não reflete a gravidade da circunstância hídrica dos municípios de uma forma geral, do estado de São Paulo e do Brasil. As consequências, eu vejo, são consequências muito danosas, não só especificamente para o abastecimento hídrico, mas as suas consequências para o consumo humano e para a retomada da economia. Vale lembrar que a circunstância que envolve a crise hídrica, ela afeta drasticamente a vida das pessoas, mas ela tem um reflexo muito forte exatamente na impossibilidade de crescimento a partir de crises hídricas. Nós percebemos com muita clareza que o processo de aumento da conta da energia elétrica, a tarifação na bandeira vermelha, tudo isso gera um reflexo na economia, que é um reflexo muito ruim. Aqui no município de Jundiaí nós temos uma circunstância diferente com relação ao abastecimento da cidade, e nós temos um sistema de reservação, um sistema de represamento de água que permite que a cidade represe até 11 bilhões de litros de água na sua represa. Mas isso não nos transforma numa ilha, porque as circunstâncias que impactam essa crise hídrica, volto a dizer, não é só necessariamente o consumo que vai para a casa das pessoas, mas é o reflexo na economia. Nós temos aqui na cidade uma forte atuação da indústria alimentícia. Vale lembrar que aqui nós temos a Coca-Cola e a Ambev, duas das grandes empresas de bebidas do Brasil e do mundo. E elas recebem esse reflexo à medida que se tem uma crise hídrica. Então a preocupação é enorme, e a sugestão que nós damos ao cidadão é que de fato ele preserve cada vez mais esse recurso tão fundamental para a vida das pessoas e para a atividade econômica no nosso país. Prefeito, 11 bilhões de litros, só para eu ter uma ideia, isso é suficiente para quê? Isso é suficiente, Zezé, para que a gente não sofra com desabastecimento para o consumo humano e nem para as nossas pessoas. Nós somos uma cidade de 424 mil habitantes, nós somos hoje a 7ª economia do estado de São Paulo e a 17ª economia do Brasil, e isso nos garante, neste instante, uma estabilidade e garante também um horizonte para o próximo ano de estabilidade no abastecimento de água para a nossa cidade. Mas isso não nos transforma numa cidade que vê o ativo da água como um ativo a não ser preservado. Nós temos uma circunstância diferente. As cidades que fazem captação no fio d'água e não têm as suas represas estabelecidas, elas sofrem imediatamente, e aqui o nosso sofrimento também, ele acontece, só que ele acontece de uma maneira mais distante destes municípios que fazem captação no fio d'água, captação a partir do fio d'água. Nós aqui não, temos um sistema de represamento, então nós sentimos depois, mas não que nós não venhamos a sentir. Da última crise hídrica, Jundiaí conseguiu passar sem fazer, por exemplo, o famoso racionamento, porque tem um sistema de represamento muito bem estabelecido. Mas isso não nos faz, aqui temos uma circunstância dita mais calma. Isso nos faz bastante preocupação, até porque o reflexo, volto a dizer, na economia é um reflexo muito danoso à medida que você tenha crises hídricas como essa e um país sem uma direção para poder, de fato, combater ou até mesmo minimizar estes efeitos de crise no abastecimento de água para as cidades brasileiras. Prefeito, bom dia. Sobre o ativo da água, ele é sempre algo em que as empresas elas acabam
colocando isso como algo importante, inclusive para se instalar no município, entra aí inclusive como impostos, por exemplo, né, da questão da isenção dos impostos. Quando a gente fala em água, Jundiaí, ela é uma cidade que ela pode oferecer esse ativo para as empresas, já que o senhor bem colocou que tem 2 empresas importantes aí de alimentação e que consomem muita água, ou isso atrapalha a questão da água para a vinda de novas empresas no município? Não, isso é um grande ativo, Rose, que beneficia a cidade a atrair novas empresas, especialmente do setor alimentício. Jundiaí, sempre uma cidade que se destaca já há muitos anos, não é razão de uma única administração, na atração de bons investimentos, ela se beneficia nesse instante exatamente desta concepção. As pessoas percebem que com o senso de planejamento, por mais que nós tenhamos hoje no Brasil a discussão do marco regulatório do saneamento, a cidade de Jundiaí já tem 99% de abastecimento de água, 99% de recolhimento de esgoto, e desses 99% do recolhimento do esgoto, nós tratamos 100% e entregamos limpo para os rios. Nós temos um dos poucos rios urbanos no Brasil que ele é considerado classe 3, é o Rio Jundiaí, onde você pode fazer captação deste rio para o consumo humano. Então, essa política de planejamento que a cidade escolheu ao longo da sua existência, eu volto a dizer, é um trabalho de muitos administradores públicos, deu a Jundiaí hoje a condição de ser uma cidade atraente, uma cidade competitiva. Novamente, nós temos o ranking de competitividade publicado por um jornal, pelo jornal britânico Financial Times, e percebe-se claramente Jundiaí em primeiro lugar, novamente no Brasil, porque tem um conjunto de iniciativas que foram propostas na cidade como política de planejamento que deu condição de nós termos esse destaque. Então, hoje, no que diz respeito à crise hídrica, nós temos um diferencial para atrair investimentos, que é a garantia de abastecimento de água, ou melhor, é a garantia de que nós sofreremos reflexos de um eventual desabastecimento muito posterior a outras cidades, inclusive desenvolvidas, do estado de São Paulo. Então, Rose, respondendo você, nós temos hoje a água na cidade como um grande elemento que favorece a vinda de empresas, porque sabe que esta política na cidade é uma política pública de Estado e não de um governo. Jundiaí escolheu, ao longo da sua existência, pelos seus administradores públicos, dar valor a esse importante ativo que é a água. E hoje nós nos beneficiamos nisso, atraindo investimentos, atraindo empresas, inclusive com saldo positivo, segundo o CAGED, na empregabilidade nos últimos 6 meses. Então, enquanto o Brasil... Então, é dentro dessa questão da economia que eu gostaria de fazer a próxima pergunta para o senhor. Como que Jundiaí está se preparando para esse pós-Covid? Porque com o avanço da vacinação, nós teremos aí um retorno, né, à pseudonormalidade, e a gente vai ter o comércio reaberto, como hoje, a partir de hoje, em todo o estado de São Paulo, nós temos o comércio funcionando até as 23 horas, mas há uma questão que é premente, que foi a alta do desemprego, empresas que quebraram, e você tem, nós temos 2 questões para os prefeitos. Eu acho que é a questão da volta do desenvolvimento econômico, e o que vocês estão preparando para poder enfrentar essa dificuldade, e uma outra que é o custo da saúde. Porque vocês não vão enfrentar já estão enfrentando um custo muito alto em relação aos pacientes Covid, mas você tem a sequela do Covid. E essas doenças que vocês terão que tratar também são de custos altos, né? Como que vocês estão se preparando para tudo isso? Vou começar pela sua segunda pergunta, Rose, que ela é muito importante, ela é muito interessante. Além das sequelas do Covid, nós temos uma consequência do Covid na saúde pública, que é o represamento de tudo aquilo que envolve o processo eletivo. Tudo aquilo que é média complexidade, tudo aquilo que você pode fazer o agendamento para operar, por exemplo, fazer uma cirurgia, isso está represado. Então, nós vamos somar as sequelas do Covid, que são de naturezas emocionais, natureza socioemocional, que isso gera um efeito na somatização de pessoas que procuram um sistema de saúde, associado exatamente a esse represamento, a essas filas, e para o cidadão entender, aquele que está nos ouvindo, a pessoa que hoje
procura e aguarda para fazer uma prótese de quadril. Essa pessoa precisa de um centro cirúrgico para ela fazer uma prótese. E para fazer esta prótese, ela não está na fila dentro do hospital, ela está na fila em casa. E esta fila de dentro de casa, que é uma fila por muitas vezes que nós não enxergamos na porta do hospital, ela só se eleva. Então nós temos um conjugado de circunstância, de sequelas de pessoas que tiveram o Covid, sequelas não só de natureza, vamos dizer assim, clínica, patológica, mas as sequelas de natureza socioemocionais que também viram patologia quando somatizados, associado a um volume gigantesco represado de pessoas que aguardam as cirurgias eletivas. Então esse é o grande desafio. Como é que nós temos nos preparado aqui? Nós temos preparado o sistema de saúde, fortalecido o sistema de saúde, com inovações. Nós temos agora instituído aqui no município, nós estamos consolidando aqui no município a ampliação de um ambulatório pós-Covid. Nós já temos um ambulatório pós-Covid, cuidando das pessoas, como a Rose disse, com as sequelas do Covid. Nós estamos ampliando esse ambulatório, porque nós percebemos que a demanda aumentou muito. Nós temos um serviço de atendimento psicológico para as pessoas que são vítimas do Covid e também aqueles que eventualmente tiveram perdas em razão do Covid, que já não é mais suficiente. Nós buscamos ampliar também esse serviço de atendimento psicológico. E no caso das consultas, nós temos feito um modelo da telemedicina. Nós estamos iniciando a aplicação aqui na cidade exatamente para visualizar minimizar da fila gerada pelo volume de pessoas que estão com represamento de consultas, a telemedicina. Então nós estamos montando uma estrutura associada à inovação e à tecnologia na cidade para minimizar esses efeitos. Com relação à primeira pergunta, Rose, dos efeitos da economia, do emprego, Jundiaí se preparou desde o ano passado com parcerias com instituições importantes, como o Sebrae, formando a sociedade, qualificando e capacitando para esses novos tempos. Os empreendedores que estavam na sua loja física e que tinham a necessidade de uma qualificação, de uma capacitação para enfrentar o mercado digital. Por exemplo, nós formamos uma série de pessoas para isso. Vou dar um outro exemplo importante, o agronegócio. Nós fizemos um modelo aqui na cidade, onde o agricultor, nós cadastramos em um portal para que as pessoas pudessem fazer compras direto do nosso produtor. Isso viabiliza o comércio local, circula o recurso na própria cidade e isso potencializa uma alternativa para o produtor agrícola, que é exatamente a alternativa de vender direto para o cidadão e não ficar na mão do intermediário, do meieiro, como nós aqui chamamos. Assim como fizemos um portal de empregabilidade na cidade, onde nós recebemos, por exemplo, todas as pessoas que são prestadoras de serviços se cadastram. Você hoje, Rose, mora em determinado local na cidade de Campinas. Nós fizemos um cadastro e georreferenciamos eletricistas, pedreiros, pessoas que que podem prestar serviços próximo das casas das pessoas, viabilizando esse fluxo econômico e a circulação do recurso no próprio bairro e na própria cidade. Nós temos usado a criatividade para poder minimizar esses efeitos e potencializado a atração de investimentos. Volto a dizer, os dados do CAGED apontam que nós somos uma das poucas cidades brasileiras que tivemos por 6 meses consecutivos, no meio desta crise, o saldo positivo do emprego. Por quê? Porque nós nos preocupamos com a manutenção dos empregos e das empresas existentes na cidade e estamos sempre dispostos a atrair novos investimentos. E nesses últimos dias, nós já anunciamos mais empresas, uma empresa peruana se instalando na cidade, uma grande rede de supermercados, ao Forte Atacadista, que é do sul do país, que investe pela primeira vez aqui no Sudeste, especialmente em São Paulo, e escolheu Jundiaí para os seus investimentos, dentre outros grandes investimentos que estão sendo feitos na cidade. Então, o que nós pretendemos para superar essa crise é dar as mãos àquele que se fragilizou, dando a ele instrumentos para esses novos tempos. Você usou a expressão, Rose, não é mais possível nós olharmos com a caixinha de 2 anos atrás. A pandemia, nós dissemos que é um acelerador de futuro.
ela está acelerando exatamente aquilo que eventualmente nós viveríamos com 5, 10, 12 anos, ela está acelerando, nós estamos antecipando esse processo. Assim que a cidade tem feito a sua lição de casa com o objetivo de poder minimizar para os seus cidadãos os efeitos dessa tragédia que é a pandemia e que também será o pós-pandemia. Prefeito, eu vou voltar lá à fila, ao represamento de consultas e tudo mais. Ontem, a ANS, de forma inédita, determinou a redução do custo dos planos de saúde em função de uma queda considerável aí de 25% nas consultas, e aí procedimentos também caíram por causa da pandemia, né? Como é que foi isso nos sistemas públicos? Isso aconteceu também? Foi isso que deu fôlego para os municípios poderem tratar essa multidão de doentes de Covid? Porque eu fico olhando, por exemplo, quando teve dengue, né, a questão da dengue, quando bateu forte, bateu pesado, foi aquela loucura de você ter dengário, de você ter, sabe, aquelas barracas montadas para o pessoal tomar soro para se hidratar. Na Covid, apesar de todo o drama, todo o sofrimento, a sensação que eu tive é que houve momentos, sim, em março foi trágico, não tinha leito para todo mundo, foi aquela loucura. Mas engraçado que eu não senti o drama tão forte como foi quando a dengue foi intensa. Zezé, é natural que as pessoas elas passaram a ter mais medo de frequentar o hospital, até mesmo para suas consultas de rotina, frequentar as unidades básicas de saúde, melhor dizer, para suas consultas de rotina. O que também é grave. Aqui em Jundiaí nós separamos, nós segregamos o que é atendimento de unidade básica sentinela para síndrome gripal e Covid do que é o funcionamento normal de uma UBS, porque é necessário, por exemplo, que grávida faça o pré-natal. Minimamente 7 consultas de pré-natal a grávida precisa fazer. Então nós precisamos estimular que os ambientes sejam segregados para que o que procura a Covid não seja o mesmo ambiente que esteja, por exemplo, tratando das consultas de pré-natal de uma gestante. Assim como é também extremamente importante que a sociedade se atente ao calendário da vacinação, que não é só a vacinação do Covid, você tem outras vacinas para as crianças, para as pessoas de uma forma geral, que continuam e precisam ser aplicadas. Então nós não podemos nos afastar daquele que é o procedimento de unidade de saúde que preserva a saúde das pessoas. Mas isso aconteceu, a redução de procura em Jundiaí? Aconteceu. Aconteceu pelo medo. Aconteceu porque as pessoas entendem que um ambiente de saúde é um ambiente de risco e, por isso, elas não vão a esses ambientes, elas não procuram esses ambientes. Eu recebi um relatório dos hospitais privados de São Paulo, especialmente 2 grandes grupos empresariais da saúde de São Paulo, que tiveram perdas de 45% no fluxo dos seus pacientes, porque o chamado turismo da saúde para essas grandes redes, ela não aconteceu em tempos de pandemia e o faturamento despencou dos hospitais privados. No público, isso também aconteceu. Você teve uma redução de pessoas que procuravam no atendimento de saúde, mas elas voltarão agora exatamente quando a estabilidade da Covid vier e quando a vacinação aumentar, nós teremos esse refluxo e por isso a nossa fala inicial de que o pós-Covid vai trazer um represamento absoluto para o sistema de saúde daquilo que é média complexidade e daquilo que é eletivo. Muitas pessoas que agendaram procedimentos nos hospitais, aqui em Jundiaí, eu estou dizendo, não foram a esses procedimentos. E quando consultadas a razão da falta, elas diziam claramente que era o medo de poder se contaminar fazendo um procedimento eletivo nos hospitais. Essa realidade, infelizmente, virá. E nós temos uma outra realidade, que não está contabilizada, mas que ela vai ser extremamente danosa, e são as doenças socioemocionais. Pessoas com traumas, nós temos percebendo com muita clareza aquilo que nós chamamos em Jundiaí, os órfãos da pandemia. Nós temos casos próximos a nós, que perdeu pai,
perdeu mãe, jovem de 16 anos de idade, adolescentes, crianças. Estes efeitos nós não estamos mensurando, mas eles também são extremamente graves e danosos. Por isso, a política da preservação da saúde mental também deve ser colocada nesse instante que se discute pós-Covid. Então, esse ponto de equilíbrio é que vai ser difícil realmente a sociedade se adaptar e o poder público poder encarar, porque esta tese de que nós tivemos redução de custeio em razão da ausência de pessoas em unidade, ela não se consolida, porque o atendimento da alta complexidade hospitalar, ele é muito caro, o referenciamento para a alta complexidade custa muito caro. Então, tudo isso em um país onde nós passamos meses sem o orçamento aprovado, em um país onde nós não tínhamos previsão para 2021 de recursos orçamentários para o tratamento do Covid ou para encaminhamento aos municípios para tratamento de Covid, é claro que essa realidade é muito danosa. Aqui em Jundiaí, nós temos feito todo um ajuste de natureza fiscal para poder minimizar os efeitos dessa crise, mas nós percebemos claramente nós vamos precisar daquela retórica inicial de menos Brasília e mais Brasil sendo consolidada, porque nesse instante que nós estamos percebendo que é só Brasil, porque Brasília não tem efetivamente aberto mão dos seus recursos para financiamento daquilo que é importante nos municípios, e neste caso a importância do financiamento da saúde pública. E vocês tiveram uma redução drástica de repasse nos recursos federais esse ano em relação à Covid, né? Tanto que teve uma reunião essa semana com os prefeitos, representantes da FNP lá em Brasília, justamente para poder tentar conseguir essa recomposição, porque vocês tiveram que assumir esses custos. Agora, prefeito, o senhor teve queda na receita própria aí, em Jundiaí por conta da Covid ou não afetou? Como que foi isso? Não, Rose, nós tivemos o ano passado, sim, queda na receita, mas esse ano há um processo de retomada destas receitas, e aí nós precisamos ser absolutamente francos para dizer a razão. Quando o governador do estado encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei reduzindo os subsídios que eram aplicados para setores da economia, como parte diretamente do ICMS, esse reflexo é positivo para os municípios. Nós temos aqui hoje não uma perda de receita, nós temos um implemento de receita, exatamente em razão dessa circunstância do ICMS. E há também um outro aspecto que nós estamos estudando aqui no município, que é uma ampliação na formalização da economia. O consumo sendo feito, por exemplo, sob a ótica do mercado digital, você necessariamente tem um controle sobre estas compras e uma receita muito mais presente do que quando o dinheiro é circulante. Então, o que nós percebemos aqui hoje na cidade é que há uma estabilidade na receita. Aliás, eu posso dizer a você, Rose, com segurança, há um crescimento na receita, exatamente em razão desses subsídios que foram retirados. Esse processo que envolveu a Assembleia Legislativa no ano passado, ele foi um processo, vamos dizer assim, duro, porque ele tratou naturalmente de redução de subvenções e subsídios que existiam no estado de São Paulo, mas ele para os municípios foi um reflexo positivo, porque todos eles receberam uma cota à parte maior em razão exatamente desse implemento de receita no ICMS. Houve, prefeito, a época da votação desse projeto, assim, teve muita mobilização, especialmente dos setores atingidos, né? O senhor viu aí em Jundiaí, assim, empresas fechando em decorrência dessa retirada de subsídios? Não, eu não vi, Zezé, eu não pude constatar aqui na cidade procura de empresas saindo, ou melhor, fechando em razão dessa adequação do subsídio. Eu não tive. Não, nem saindo. Eu não tive esse reflexo aqui no meu histórico de condução da crise, especialmente da minha relação muito próxima com o setor produtivo da cidade. Nós percebemos, é claro, reclamações enormes, mas nós não apontamos aqui fechamento de empresas em razão disso, até porque é muito cruel dizer isso, mas é a realidade. As empresas, por muitas vezes, elas transferem
esse imposto implementado, essa redução que não se mantém para o contribuinte, para o consumidor. Então, não é aqui de todo fora do contexto da nossa entrevista dizer a crise da energia. Olha o que está acontecendo com a conta de luz. Olha o que aconteceu com o valor do gás. Meu Deus. Olha o que aconteceu com o combustível. Então, quer dizer, todo esse reflexo, e aí vale um outro programa para a gente poder bater um papo, ele é muito cruel, e é muito cruel nas pessoas mais pobres, porque o processo inflacionário, ele vai diretamente nas pessoas mais simples, ele está no alimento, olha o preço da carne. Então, o que está acontecendo no país e os reflexos que acontecem hoje no Brasil, eles são reflexos que atingem diretamente a população mais simples, a população mais vulnerável. É aquela onde a cesta básica de alimento é a principal impactada com esses reflexos de inflação. Então, realmente é muito danoso o que está acontecendo no país e o cenário que se avizinha. Eu tenho um otimismo com relação à economia, eu tenho um otimismo com relação à vacinação e o processo de imunização que vai melhorar não só na parte da saúde pública, mas também na economia. Mas eu tenho uma preocupação extrema, porque as pessoas mais pobres, elas estão cada vez mais pobres e cada vez impedidas de ter uma ascensão social em razão do modelo que nós implementamos no país, por exemplo, de repasse de custos para o consumidor. E quando o consumidor tem uma capacidade maior, você ainda minimiza esse efeito. Mas quando o consumidor ele é de baixa renda, ele é muito penalizado, ele é extremamente penalizado, porque pega no alimento, pega naquilo que é o básico, é na comida do cidadão que o efeito vem. Agora, prefeito, vai lá, Zezé, a gente vai terminar? Não, a gente tem que encerrar. Tem que terminar, né? Daqui a pouco nós teremos outra entrevista, mas só para os pais aí de Jundiaí, o governador anunciou uma volta, né, de todos os alunos de acordo com a capacidade de cada unidade escolar, respeitando aquela distância de 1 metro, hoje é de 1,5 metro. Jundiaí vai se adequar, vai voltar, ou o senhor vai manter uma restrição ainda? Nós vamos nos adequar, Rose, essa é uma outra discussão muito importante. As crianças não podem, sob pena nós estamos condenando uma geração permanecer nesse modelo que está. Jundiaí se diferenciou porque usa o método do desemparedamento da atividade escolar. Nós buscamos áreas livres próximos às escolas, construímos espaços onde a educação pode ser promovida ao ar livre. A nossa preocupação, além da parte pedagógica, é com a parte emocional. Você imagina uma criança que está há 1 ano e 4 meses, sem o convívio social. Crianças que, por muitas vezes, têm na educação e na escola o seu ambiente, o seu porto seguro. É importante a gente dizer no Brasil, Rose e Zezé, que tem criança que vai para a escola é para se alimentar. Tem criança que vai para a escola é para comer. Você tem um percentual, e eu estou dizendo isso, e administro, volto a dizer, uma economia muito forte no Brasil, que é a economia de Jundiaí, e eu percebo reflexos disso na minha cidade. Crianças que quanto mais você afasta da escola, menos horizonte ela tem de fortalecimento da parte nutritiva. Então, os municípios precisam cuidar, sim, das suas crianças, encontrando alternativas para a preservação da saúde dos profissionais da educação e também das crianças. Mas nós não podemos mais não discutir a necessidade dessas crianças terem um convívio, uma socialização, um ambiente de aprendizado, terem alimentação entregue na escola, terem proteção da escola. Eu acredito, até porque aqui, Rose, eu sempre atuei dessa forma, mesclando espaços para que as crianças pudessem socializar. Jundiaí é uma das poucas cidades do Brasil que tem um comitê formalmente instituído, onde a deliberação da política pública também é feita pelas crianças. Então, nós não podemos deixar de ouvi-las. E quando eu ouço, como foi há 2 semanas atrás, uma reunião do Comitê das Crianças, do Ambiente ao Ar Livre, a ansiedade para que elas possam voltar a conviver. E para muitas, eu volto a dizer, o retorno às aulas é uma questão de cuidado nutricional. Muitas vão à escola para comer. Nós precisamos, sim, enfrentar essa discussão, preservar as nossas crianças, é claro, cuidando da saúde dos nossos profissionais
da educação. Esse é o meu posicionamento em relação a esse tema, Rose. Prefeito, eu quero agradecer muito a participação do senhor no programa de hoje e torcer para que tudo entre nos trilhos rapidamente. Obrigada, prefeito Luiz Fernando Machado de Jundiaí. Obrigado, Zezé, obrigado, Rose, obrigado a vocês. Foi ótimo bater o papo, foi ótimo estar junto com vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana. Eu também. O senhor também. Obrigado.